Keynes percebeu a necessidade de influir mais profundamente nas crenças e se dispôs a seduzir o mundo com um livro, A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e do Dinheiro, publicado em fevereiro de 1936. Mais de um ano antes, Keynes dissera a Bernard Shaw que o livro iria revolucionar a maneira de pensar do mundo todo sobre os problemas econômicos. E foi o que aconteceu. Eis aí uma lição. A verdade nunca deveria ser sacrificada em favor da modéstia. Como a Bíblia e como o Capital de Marx, a teoria geral também é em muitas passagens profundamente obscura. E tal como aconteceu com Marx e com a própria Bíblia, isso ajudou muito a conquistar adeptos. Não estou querendo brilhar fazendo paradoxos. Sempre que você tem de se esforçar para compreender um livro como a Bíblia, a obra de Marx e a de Keynes, você se sente comprometido com as conclusões a que chegou depois de tanto sofrimento à luz. E mais uma vez, como na Bíblia, em Marx, existiam ambiguidades suficientes para que o leitor minucioso pudesse encontrar justamente aquilo em que ele queria acreditar. A ambiguidade também conquista discípulos. Mas a conclusão fundamental era simples, nada ambígua. Até ali acreditava-se que o sistema econômico encontrava seu equilíbrio no pleno emprego. Homens desempregados, fábricas desativadas eram uma aberração, um fracasso temporário. Keynes sustentou que a economia moderna podia também encontrar o seu equilíbrio com o desemprego. O equilíbrio com o desemprego ocorre quando os homens de negócios não investem e deixam de contratar empregados, quando economizam em vez de gastar. E aí vem o remédio. Se o governo tomar emprestado e comprar das empresas, usando na verdade aquele dinheiro recém-criado, se ele tomar emprestado e empregar trabalhadores, dando-lhes os benefícios da Previdência que tinham como desempregados, nesse caso os homens voltam ao trabalho. Rompe-se o equilíbrio do subemprego. O livro conseguiu aquilo que a defesa do programa prático não conseguira. Ganhou credibilidade, recrutou adeptos e mudou a política do governo. Eu li a Teoria Geral no verão de 1936 e até hoje me lembro do choque que me causou. Tudo aquilo que eu aprendera a acreditar, tudo aquilo que eu estava ensinando outros a acreditar, estava ameaçado. Poderia haver uma redução do poder aquisitivo. O desemprego não era uma aberração e, na falta de uma ação corretiva, podia até ser normal. Equilibrar o orçamento talvez não fosse uma medida sábia. Eu me vi diante da possibilidade de talvez ter de mudar o meu modo de pensar, e para um economista não há nada pior. Estamos lutando para salvar uma forma de governo grande e preciosa. Já estávamos em 1936, a luta ainda era contra a depressão. E foi assim que aceitei a missão que os senhores me outorgaram. Eu me junto aos senhores. Estou alistado até o fim da guerra. As ideias de Keynes estariam em breve sendo levadas para Washington, mas por um caminho um tanto confuso. Keynes conquistou os Estados Unidos pelas universidades e principalmente pela Universidade de Harvard. Pelo menos no meu caso, uma má consciência era um fator importante. Eu era professor assistente e morava aqui em Winthrop House. E embora fosse uma casa despretensiosa, Winthrop não era anti-irlandesa, como algumas das mais distintas residências. Por isso é que entre nossos residentes estavam os irmãos Kennedy. E o fato de encontrá-los aqui e de nos tornarmos amigos, tenho que admitir, teria grande influência na minha vida futura. Era um mundo belo e tranquilo. O único problema era que as coisas podiam ser terríveis logo ali do outro lado dos muros da universidade.
As consequências da depressão eram fantasticamente desiguais. Se você tivesse uma renda fixa, bons investimentos, um contra-cheque da Harvard, você ia ficando mais rico à medida em que os preços caíam. Um carro novo custava apenas algumas centenas de dólares. Se você fosse pobre, não podia pagar sequer uma passagem de bonde. Um dos esforços mais imaginosos do New Deal, bastante radical naquela época, foi a administração do lar do fazendeiro, uma missão de salvação e consolo para a população rural. Eles fotografavam as pessoas ajudadas. Nos Estados Unidos, a memória social passaria a ser, nos 40 anos seguintes, a memória da Grande Depressão. Talvez a fuga à depressão exigisse algum tipo de revolução econômica. Nós falávamos desse assunto em Winthrop House. Mas Keynes era uma solução sem revolução. Nosso agradável mundo continuaria. O desemprego e o sofrimento desapareceriam. Devo admitir que parecia um milagre. Em 1936, depois da publicação da Teoria Geral, nós nos reuníamos várias vezes por semana para discutir essa coisa maravilhosa. Os jovens foram os mais influenciados. Os economistas, entre outras coisas, são econômicos de ideias. Tendem a tornar permanentes aquelas ideias que absorveram durante seu tempo de universitários, ou que constavam do primeiro tratado elementar que leram. Os grandes homens da época leram e releram Keynes e os julgaram errado. E levaram com eles para a sepultura sua crença em orçamentos equilibrados e no padrão ouro. Provavelmente levaram para mais longe ainda. Mudanças na economia são algo que ocorre só com a mudança de gerações. De Harvard, Keynes foi para Washington naquele tempo de trem. Poderia ter sido neste trem. Nas noites de quinta e sexta-feira, o Expresso Federal ficava quase lotado com o pessoal de Harvard, velhos e moços, todos interessados em partilhar sua sabedoria com o New Deal. O Harvard Crimson publicou que as conferências de um professor eminente de administração pública se resumiam ao que ele dizia enquanto viajava de trem para Washington. Com o passar da década, cada vez mais a sabedoria de que queríamos partilhar era de John Maynard Keynes. O ambiente de Washington no começo foi frio. Gastar dinheiro público para criar empregos parecia uma coisa de pródigo. E insistir em que o déficit orçamentário podia ser benéfico parecia a muitos coisa de insano. Os homens de bom senso estavam abismados. E mesmo os amigos de Keynes reagiam com cautela a tal heresia. Nesses anos de depressão, a quem se poderia recorrer em Washington para obter apoio à heresia de Keynes? Tinha de ser, antes de tudo, ao sistema da Reserva Federal, o Banco Central, símbolo do conservadorismo. Ainda hoje, sua sala de reuniões não pode ser considerada um local de reunião de radicais perigosos. Mas as coisas eram um tanto diferentes naquela época. O chefe do Banco Central da Reserva Federal era Mariner Eccles, um banqueiro de Utah, de mentalidade extraordinariamente original. Eccles havia visto as filas de depositantes do lado de fora do banco querendo retirar dinheiro. Também havia visto os fazendeiros arruinados fora da cidade. E ideias muito semelhantes às de Keynes haviam passado pela sua cabeça. Seu principal assistente era Lachlan Curry. Curry era um ex-professor da Harvard, havia publicado um livro em que antecipava algumas das mais importantes ideias de Keynes. É claro que o julgaram um insensato, nunca mais foi promovido.
Eis aí uma lição, digo-lhes eu. Em economia, ninguém deve estar certo cedo demais. Deve-se esperar até que o desfile passe pela porta, e aí sim você deve corajosamente marchar à frente da parada. Da Reserva Federal, a heresia de Keynes espraiou-se para todos os departamentos do governo. Foi muito valioso que Curry estivesse então na Casa Branca. Ele podia colocar os adeptos em postos-chave da administração federal. Certamente aqui no Tesouro, no Departamento do Trabalho. Isso não era uma conspiração, era a disseminação da sabedoria. Aos poucos as ideias foram ganhando lugar. A prática ainda estava bem atrás. Na década de 30 não foi poderosa a intervenção governamental para aumentar o nível de emprego. Em 39, último ano de paz na Europa, 9,5 milhões de americanos estavam sem emprego, 17% da força de trabalho. A guerra trouxe de sopetão o remédio keynesiano. As despesas dobraram e redobraram, assim como o déficit federal. E em 1942 o desemprego já acabara. A mão de obra estava se tornando escassa. Existe outro ângulo para se ver esse episódio histórico. Poderia ser dito que Hitler, tendo acabado com o desemprego na Alemanha, estava disposto a acabar com ele também no resto do mundo industrial. De qualquer forma, podia-se então ver uma das características permanentes da Revolução Keynesiana, a diferença entre gastos com o bem-estar e gastos com a guerra. Nos anos de depressão, os modestos gastos com os desempregados haviam provocado sérios temores e alarma. Agora, os gastos, muitas vezes maiores com armamentos e soldados, eram considerados perfeitamente seguros. A guerra, reduzindo o desemprego, trouxe uma nova ameaça: o aumento dos preços, o aumento dos salários, a inflação. Também para isso, Keynes tinha um remédio. Faça tudo ao contrário, aumente os impostos para que acompanhe as despesas de guerra. Tente de todas as maneiras manter baixo agora o déficit orçamentário. Não deixe subir o custo de vida, se necessário, dê subsídios. E só então peça aos trabalhadores que abram mão dos seus aumentos salariais, que reduzam ao essencial o consumo de produtos escassos. Eu mesmo divulguei aqui em Washington um documento contendo proposta bem semelhante. Eu havia sido convocado por Curry. Para mim era um plágio econômico muito importante. Na primavera de 1941, eu fora incumbido do controle de preços, uma das mais influentes posições na área econômica nos anos de guerra. Devo contar-lhes como me senti então deslumbrado. Recebi a notícia aqui na Blaine Mansion, uma das primeiras sedes do controle de preços no tempo de guerra. Comecei aqui com cerca de 15 fiscais. Mas logo já éramos tantos que não cabíamos nos escritórios e tivemos que nos mudar. Acabamos aqui nesta vasta área. Nessa época, em Washington e em todo o país, tínhamos 17 mil empregados cuidando de preços, aluguéis e racionamento. Nunca cheguei a saber ao certo quem contratou todos eles. Era desta mesa aqui que, com raríssimas exceções, se fixavam todos os preços nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Podia haver recurso para a autoridade superior, mas eram poucos, pois a autoridade superior nos apoiava. Eu já disse muitas vezes que se alguém saía do nosso escritório com um sorriso nos lábios, sentíamos que não havíamos cumprido bem a nossa missão. Para sermos eficientes, o controle de preços tinha de ser penoso. Os que pediam um aumento de preços vinham a esta mesa. Os que traziam os casos piores sempre faziam os apelos mais eloquentes. Como sabiam que seus argumentos eram falsos, acho que geralmente vinham bem ensaiados.
Geralmente nós sabíamos o quanto eles ganhavam. Eu olhava debaixo da mesa enquanto algum deles expunha o seu caso para pedir aumento de preço e podia ver os meus colegas fazendo um gesto assim na beira da mesa. Era uma referência à fábula que narra o ano da grande fome no país das formigas. Um dia, uma patrulha de uma colônia de formigas na encosta de um morro encontrou alimento. Um belo pedaço de esterco de cavalo bem acima da colônia. Todas as formigas foram convocadas para trazer a comida. Elas empurraram o esterco morro abaixo e logo ele começou a rolar e rolar cada vez mais depressa, ameaçando passar pela colônia e se perder para sempre. A formiga rainha subia e descia ao longo das linhas, encorajando suas tropas, que tentavam deter o esterco e se esforçavam ainda mais. Suas antenas se levantavam e baixavam assim. Daí o nosso sinal na mesa. Era a linguagem das formigas. Queria dizer, façam parar esse esterco de cavalo. E foi quando dirigi o controle de preços aqui que pela primeira vez me encontrei com Keynes. Eu fui a Cambridge estudar com Keynes no período 37 e 38, mas nesse ano ele teve o seu primeiro ataque cardíaco. No controle de preços, Keynes chegou à minha sala certo dia para entregar um papel. Minha secretária trouxe para mim dizendo que achava que ele queria que eu o recebesse pessoalmente. Seu nome, disse-me ele, era Keynes. Olhei o documento, lá estava J.M. Keynes. O documento criticava lucidamente os preços que estávamos estabelecendo para o milho e para os suínos, que ele chamava de fubá e porcos. Lembro-me até hoje da minha reação naquele momento. Foi como se São Pedro desabasse sobre um vigário de paróquia. Foi também nesses escritórios que, vejam só, descobrimos as falhas de Keynes, quando e como suas ideias não funcionavam. Muito antes que todos os trabalhadores tivessem emprego, as firmas já podiam subir seus preços, e foi isso que elas fizeram. Isso levava, por sua vez, à espiral de preços e salários ou salários e preços. Aprendemos também que não podiam ser criados impostos acompanhando o ritmo dos gastos com a guerra. O excesso de poder aquisitivo não podia ser eliminado como Keynes propusera. Os preços de uma firma eram os custos de outra e era impossível conter os preços de alguém se os seus custos subiam. Portanto, era imprescindível uma providência que valesse para todos. Anteriormente, eu lutara com grande convicção contra um controle geral de preços. Agora eu me via a lutar por isso com paixão igual ou até maior. Observei também que ninguém mais notou que eu havia mudado inteiramente de opinião. A nova política funcionou e eu concluí que em economia é muito mais sábio estarmos certos do que nos mantermos coerentes. Estava aí a grande lição da guerra. O remédio de Keynes era assimétrico. Funcionava no combate à depressão e ao desemprego. E, ao contrário, não funcionava contra a inflação. E é essa lição que agora, passados mais de 30 anos, os discípulos de Keynes ainda relutam em aceitar. Mas naquela época, Keynes, que fora um herege, transformara-se no profeta da fé estabelecida. E os fiéis ainda esperam que seus remédios contra a inflação surtam efeito.